Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Estudando a Doutrina Espírita. Meu nome é Marcela e a reflexão de hoje é sobre fazer o bem sem ostentação. E eu trouxe alguns trechos do capítulo 17 do Evangelho, que é Sede Perfeitos, quando Kardec fala sobre as qualidades do homem de bem. Então vejamos. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. O homem, possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Vejam que esse trecho sobre as qualidades do homem de bem, nós podemos reportá-las a essa passagem dos ensinamentos de Jesus quanto a não fazer ostentação do bem que fizermos. O nosso sentimento de amor tem que ser o nosso condutor. Do contrário, é orgulho e vaidade. Tanto que Kardec diz: o egoísta calcula os proveitos e as perdas que terá com cada ação generosa. E aí, para que a gente possa formar um raciocínio, eu trouxe algumas questões do Livro dos Espíritos. A primeira delas é a questão 785, quando Kardec pergunta aos espíritos: qual o maior obstáculo ao progresso? No que eles respondem: o orgulho e o egoísmo. Na questão 913, Kardec pergunta: entre os vícios, o qual podemos considerar mais radical? E a resposta: já o dissemos, o egoísmo, porque dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. E somente, meus irmãos, vamos destruir o egoísmo através da caridade e da fraternidade. E eles vão nos dizer isso lá na questão 917. Então vejamos que para que possamos agir como verdadeiros homens de bem e fazermos a caridade sem ostentação, temos que trabalhar dentro de nós o egoísmo. Egoísmo este, pai do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência, que faz com que quando fazemos a caridade, com a intenção que a sociedade veja o quanto somos bons, de forma inclusive que humilhe aquele a quem estamos ajudando, não existe mérito nenhum aos olhos de Deus. Porque nós podemos enganar a todos, menos a Deus, porque este nos conhece melhor que a nós mesmos. O amor, ela é a mola propulsora da caridade. É fazer o bem pelo bem. E ainda, no Livro dos Espíritos, eu trago a questão 614, Kardec fazendo a seguinte pergunta: o que se deve entender por lei natural? Vejam a resposta. A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta.
E aí Kardec, mais à frente, faz a seguinte pergunta, na questão 628. Onde está escrita a lei de Deus? E vem a resposta, na consciência. Então, meus irmãos, está inerente em nós as leis de Deus. Logo, sabemos lá no fundo o que podemos fazer e o que não devemos fazer. E só somos infelizes porque desta lei nos afastamos. Vejamos a questão 630. Kardec pergunta: como podemos distinguir o bem do mal? E vem a resposta: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar, agir de acordo à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Então, quando Jesus, lá em Mateus, diz que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, está nos lembrando dessa lei, de fazer o bem sem ostentação, fazer o bem por amor. Porque, como vimos, a lei de Deus está na nossa consciência e Jesus veio nos lembrar dela. Na verdade, meus irmãos, o trabalho é interno e Jesus também veio nos lembrar disso. Devemos trabalhar a nossa reforma íntima e é um exercício diário de burilamento das nossas más tendências, nossos vícios, fruto do egoísmo, como vimos na questão 785 e 913. E mais uma pergunta eu trago. É a questão 643. Kardec vai perguntar: há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? E vejam a resposta: não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com outros homens para se fazer o bem. E cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível e sempre que o auxílio se faça necessário. Ou seja, meus irmãos, basta a vontade e o amor. As oportunidades, elas estão para nós o tempo todo. No nosso dia a dia, estamos sempre passando por essas situações. Já paramos para analisar isso? E já paramos para analisar as nossas atitudes diárias? Se estamos ou não percebendo essas oportunidades de fazermos o bem e mais, de não ostentarmos esse bem que fazemos? Para nós finalizarmos, eu trouxe a questão 888, quando Kardec pergunta: que pensar da esmola? E eles vão nos responder: o homem, reduzido a pedir esmolas, se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve prover a vida do fraco, sem humilhação para ele. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Daí Kardec vai perguntar se a esmola, então, não é condenável. E eles vão responder: não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que ele lhe estenda a mão. Lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse que a vossa mão esquerda ignore
o que faz a direita. Com isso, ele vos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. Então, meus irmãos, que essa pequena reflexão possa nos ajudar e que possamos sempre ter forte dentro de nós Jesus, seus ensinamentos, seu evangelho, para que a gente haja no nosso dia a dia de acordo com esses ensinamentos. Eu deixo para a nossa reflexão uma mensagem de Emmanuel, da obra Viajor, que o título é Caridade. E ele começa assim: caridade é sobretudo amizade. Para o faminto é o prato de sopa. Para o triste é a palavra consoladora. Para o mal é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado é o auxílio do coração. Para o ignorante é o ensino despretensioso. Para o ingrato é o esquecimento. Para o enfermo é a visita pessoal. Para o estudante é o concurso no aprendizado. Para a criança é a proteção construtiva. Para o velho é o braço irmão. Para o inimigo é o silêncio. Para o amigo é o estímulo. Para o transviado é o entendimento. Para o orgulhoso é a humildade. Para o colérico é a calma. Para o preguiçoso é o trabalho. Para o impulsivo é a serenidade. Para o leviano é a tolerância. Para o deserdado da terra é a expressão de carinho. Caridade é amor, em manifestação incessante e crescente. É o sol de mil faces, brilhando para todos, e o gênio de mil mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Desejo a todos muita paz, muita luz e que o amor de Jesus os envolva.